Eu quero apresentar para você, iniciante de estudos bíblicos, um resumo aqui do livro de Gênesis. Gênesis, a própria palavra Bereshit, né? A palavra Gênesis é do hebraico Bereshit, quer dizer inícios, princípios. Por isso que ele diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós temos logo no verso 1, capítulo 1, verso 1, o início, o princípio dos céus e da terra. A partir do verso 3, nós vamos ter o início dessa, alguns chamam de recriação, ou um detalhamento de como foi essa criação, a partir do verso 3 do capítulo 1. Então Deus vai criar a luz, vai separar a água das águas, vai formar a porção seca, vai crescer de vegetais, né? Vai povoar de vegetais essa porção seca. Depois vem o sol, a lua, as estrelas, depois virão os animais dos ares, do firmamento e das águas. Finalmente, no sexto dia, os animais terrestres, os répteis, os animais domésticos, os animais selváticos e, finalmente, a grande criação de Deus, que é o homem. Então, no capítulo 1, já começa a falar de todos esses princípios, né? Então, o livro de Gênesis apresenta os princípios, vai apresentar o princípio da criação, o princípio do homem, o princípio do pecado, no capítulo 3, o princípio da morte, no capítulo 4, o princípio desse pecado se alastrando pelo homem, no capítulo 5, capítulo 6, 7, 8, 9, mostra a destruição dessa humanidade toda e um novo princípio após Noé, né, que vem com Noé no dilúvio, no capítulo 6, 7, 8 e 9. Capítulo 10 fala de Nimrod, a multiplicação do pecado novamente pelo homem. Capítulo 12 capítulo 11 tem Babel, né? E Deus espalhando o homem, começa um início de uma nova população, de um novo povoamento sobre a terra. Capítulo 12 vem o princípio da era patriarcal e a formação do povo de Israel, onde vem Abraão, Isaac, Jacó, José, os filhos de Jacó, as 12 tribos. Muito bem. Então, o livro de Gênesis é um livro dos princípios, tá certo? Então, como eu falei, vou detalhar um pouco mais, o capítulo 1 traz todo esse detalhamento da criação. Como foi essa criação? Como que Deus vai montando dia a dia, cada dia, um dia de 24 horas. Nós não cremos num dia era, né? Dessa paleontologia, onde cada dia seriam períodos jurássico, né? Do pré-história. Não, nós cremos na criação, cada dia, um dia exato de 24 horas. Como que nós vemos isso? Porque o próprio texto da Bíblia diz, foi tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, tarde de manhã o terceiro dia, e assim sucessivamente, tá ok? Muito bem, capítulo 2, ele mostra o detalhamento da criação do homem e da mulher. Então, lá no capítulo 1, verso 26, 27 e 28, ele fala sobre o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O capítulo 2, ele detalha essa criação. Como que ele fez o homem, como que ele formou a mulher a partir do homem, né? Algumas coisas interessantes lá, quando diz no verso 1, criou Deus os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, tem uma palavrinha, um verbo ali, que é o bará, né? Bereshit bara Elohim ha-shamayim ha-eretz. Esse bará quer dizer criar do nada, não existia nada e Deus criou do nada, é o bará. Quando ele faz o homem e formou Deus o homem e a sua mulher os criou, esse criou o homem é o Yazar. O Yazar quer dizer criar de uma matéria pré-existente. Então existia a terra, da terra Deus formou da terra o barro, com barro, ele forma o físico do homem, assopra sobre o homem o fôlego de vidas e então a partir daí o homem passa a ser alma vivente. Deus assopra dele, do seu espírito sobre o homem, e o homem passa a ser alma vivente. Por isso que dizemos que o homem é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Ok? Capítulo 2, então, vê esse detalhamento. Capítulo 3, ele começa a falar do pecado, o homem se afastando de Deus. E o livro de Gênesis vai mostrar sempre isso, né? Deus cria o homem com o propósito de ter comunhão, ter relacionamento com o homem. E através desse homem, expandir sobre toda a terra o seu reino, a sua presença, através desse homem que ele criou.
Mas o homem insiste em se afastar de Deus. Capítulo 3 mostra esse pecado e o afastamento de Deus. Deus já imediatamente vem para resgatar o homem, lá no verso 21, quando Deus então mata um animal e desse animal faz vestimenta para o homem. Você veja que o capítulo 3 ele é muito, muito, muito sério, porque é o princípio do pecado, o princípio do afastamento do homem, o princípio da morte do homem. Porque Deus havia dito para ele, se você comer da árvore que há no jardim, da árvore da vida você pode comer de tudo que há no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá. E o homem, levado ali, o homem e a mulher, levado pelo engano da astúcia da serpente, comeram dessa fruta, do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dito, se vocês comerem, vocês certamente morrerão. Então, no hebraico é morrendo morrerás, ou seja, morrendo espiritualmente, que é o princípio, que é o principal do homem, haveria uma consequência da morte emocional e da morte física, é consequência do pecado. Você percebe que quando Deus foi falar com o homem falando assim, ouvindo a tua voz, tive medo, vendo que estava nu, me escondi. Então você percebe que é uma consequência do pecado, né? Ele sentiu medo, morte emocional, viu que estava nu, morte física, separou de Deus, fugiu de Deus, afastou-se de Deus, morte espiritual. Então tudo está interrelacionado. O medo, a angústia, o despreparo, falta de provisão, tudo consequência do pecado. Tudo isso está ali no capítulo 3 de Gênesis. O capítulo 4, Caim mata Abel. Então, o pecado de Adão e Eva passando para o homem. Veja, a morte que Adão e Eva experimentaram agora passa para o seu filho Caim, que transmite a morte para o seu irmão Abel. Tudo por conta do quê? Da inveja, da obstinação. Vejam que Deus havia falado com Caim, olha, o pecado está à porta e cabe a você resistir a esse pecado. Mas Caim vai e mata Abel. Detalhe interessante ali, Deus não se agradou de Caim e da sua oferta, e Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Ou seja, Deus não está interessado na nossa oferta, mas Deus está interessado no nosso coração. Por isso que ele se desagrada de Caim, então ele se desagrada da oferta. Deus se agrada de Abel, então se agrada da sua oferta. Ok? Muito bem, então o capítulo 4, Caim mata Abel, vai ter toda aquela situação da fuga, então, de Caim. Deus fala que vai colocar em Caim uma marca para que aqueles que o vissem não o matassem. Essa marca não é uma marca porque agora ele se torna negro, como alguns querem dizer, que a maldição é a raça negra. Não é verdade, né? Até porque, qualquer outro dia a gente pode discutir sobre isso. Para mim, como para muitos outros, Adão e Eva eram negros, né? Para que pudessem sair todas as diferentes cores de pele, era necessário que assim o fosse. Muito bem, a gente pode discutir isso numa outra oportunidade. Capítulo 5, então, agora veremos os descendentes de Adão e Eva. Veja, aquele pecado que estava sobre Caim, que estava sobre Adão e Eva, passou para Caim e passa para todas as descendências. Inicialmente, Adão e Eva foram feitos à imagem de Deus, conforme a semelhança da Trindade. Eram perfeitos em si, né? Por conta da presença de Deus. Pecaram e se deformaram na sua natureza. A partir do capítulo 4, quando eles começam a ter filhos, eles dizem assim, e ele teve filhos à sua imagem. Adão teve filhos à imagem dele, uma imagem deformada. Então essa imagem deformada, esse pecado, agora vai passando para as suas descendências. Então, o capítulo 5 vai mostrar essa descendência de Adão, sendo toda devastada, afastada de Deus. Surge Sete, surge Enos, que voltam a buscar a Deus. Mas isso, infelizmente, não é suficiente, porque o homem, na sua natureza pecaminosa, se afasta de Deus. O capítulo 6 vai mostrar isso, essa descendência de Deus através de Sete Enos, que se corrompe, se envolvendo com a descendência dos homens, através das mulheres, né? Então eles se conhecem, se misturam, então corrompem toda a humanidade, a ponto então de Deus vir e dizer assim, olha, eu vou destruir toda a humanidade. Então o capítulo 6, 7, 8, 9 é a história da arca, a história de Noé. Então Deus vai
chama Noé, Deus demonstra a graça dele por Noé, chama Noé e a sua família. Noé tem 500 anos, quando ele começa, tem um chamado para construir a arca. Ele vai construir essa arca, não quer dizer que ele demorou 100 anos para construir a arca, mas quer dizer que ele começou a construir a arca com 500, com 600 veio o dilúvio. Deus chama os seus 8 membros, né? Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, eles entram na arca, Deus envia-lhe os animais, animais puros, alguns casais de animais impuros, entram todos na arca e Deus fecha essa arca por fora. Uma semana eles ficam lá dentro para que então comecem as águas do dilúvio. Se vocês observarem, choverão 40 dias, eles vão ficar lá dentro, depois vem 150 dias, eles esperam para ver mais 150 dias, enfim, quando você soma todo esse período, você vai perceber que entre a data que eles entraram na arca e a data que eles saíram da arca, 371 dias mais ou menos, ou seja, 1 ano e 1 semana aproximadamente, entre a data que eles entraram até a data que eles saíram. Mais de 1 ano dentro dessa arca. Muito bem, ele sai da arca, vai ter a questão da embriaguez de Noé, né? Noé, o que nós entendemos é que Noé não era um alcoólatra, né? Acontece que mudou toda a estrutura da humanidade, toda a estrutura da terra, todo ser, toda a biologia da terra foi alterada com esse dilúvio. Veja que quando você olha lá no capítulo 1, você vê que todos só comiam de plantas, das ervas. Ninguém comia carne, né? Todos os animais do campo, todos os animais da terra se alimentavam de ervas, né? Capítulo 1 diz assim, deixa eu ver aqui, capítulo 1, verso 29. E Deus lhe disse ainda, eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Verso 30. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há furo de viga, toda a erva verde lhes servirá de alimentos. E assim aconteceu. Ou seja, nós vemos que antes do dilúvio, ninguém comia carne. Então podia ficar dentro da arca o leão com ovelhinha, porque o leão não comia ovelhinha, né? Tinha lá o dinossauro, ele não comia gente, tá certo? Aliás, o dinossauro podia estar só na forma de ovo, né? Outro detalhe é esse, quem diz que na arca os animais eram adultos, poderiam ter entrado todos animais filhotes, né? Casais de animais, tudo filhotinho. Um elefante de 400 quilos no lugar de um elefante de 6 toneladas e assim por diante. Muito bem. Quando eles saem agora da arca, você vai perceber lá no capítulo 9 que Deus vai falar para Noé que eles vão ter que começar a comer carne, né? Eles precisam começarem a comer carne. Ou seja, alguma coisa no metabolismo mudou, alguma coisa mudou, porque antes eles não precisavam, obtinham todas as proteínas diretamente das ervas, e agora ele precisa se alimentar de carne, ou seja, mudou alguma coisa. Talvez nessa mudança, então, o Noé, que era agricultor, tanto que ele tinha mudas de videira, ele planta a videira, lógico que isso vai demorar para ela crescer, produzir, colher as uvas, fazer o suco de uva que ele estava acostumado, mas agora tem uma fermentação que antes não tinha. Esse é o detalhe importante que me foi pedido para reforçar. Não chovia sobre a terra até o dilúvio. Então isso é algo que aconteceu que eles nunca imaginavam. Quando Noé vem falando durante 100 anos que ia chover, ninguém acreditava. Por quê? Porque nunca choveu sobre a terra. Havia só um orvalho que descia sobre a face da terra e molhava toda aquela planta, né? Havia um cinturão de água, vamos dizer assim, desde lá do segundo dia, um cinturão, esse cinturão desceu, as águas subiram e inundou toda a terra. Então vejam, não chovia, aí toda essa água cai de uma vez só. Assim como nós estamos anunciando que Jesus vai voltar, há quantos 2000 anos anunciando, e as pessoas não creem. Vamos em diante. Então, o capítulo 10 vai falar de Nimrod, por quê? Para falar sobre Babilônia, né? Porque o capítulo 11,
ele vai falar sobre Babel, né? Quando Deus, então, espalha todos eles. Em capítulo 11 é importante nós observarmos que Deus havia dito para Noé: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. No capítulo 11 ele diz assim: nunca mais seremos espalhados pela face da terra. Ou seja, uma afronta a uma ordem clara de Deus, uma afronta direta a uma ordem clara. Deus falou: espalhem-se. E eles falaram: não vamos nos espalhar. E eles tentaram fazer uma torre cujo cume chegasse no céu, com qual propósito? Afrontar mais uma vez o poder de Deus. Ou seja, da outra vez você destruiu tudo com o dilúvio. Manda o dilúvio agora que nós estamos preparados. A nossa torre agora é mais alta do que o dilúvio. Muito bem. Então Deus confunde todas as pessoas ali, traz as diferenças das línguas, eles se espalham nas suas muitas igualdades, né, por língua, e esses povos, que eu gosto de dizer assim, qual desses povos buscava o Senhor nesse momento? Nenhum. Todos são povos idólatras que foram afastados por conta de Babel, da confusão das línguas. Passado 400 anos aproximadamente, chega o capítulo 12. Precisamos entender isso. Há uma diferença de séculos, muitas vezes, entre um capítulo e outro capítulo, né? Entre 11 e 12, talvez 400 anos, ou entre o dilúvio e Abraão, né? Capítulo 9 e o capítulo 12, 400 anos. O dilúvio deve ter acontecido mais ou menos 1.600 anos depois de Adão. Abraão vem 2.000 anos depois de Adão. Então Deus, no capítulo 12, vai chamar Abraão: farei de ti uma grande nação. Ele prometeu terra, descendência e bênção. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação. Então Deus está prometendo 3 pontos principais, que é a base daquilo que faz parte de todo um projeto de Deus, inclusive para Israel até hoje. Terra, descendência e bênção. Terra, descendência e bênção. Descendência, eles se tornaram uma grande nação, um grande povo. Até hoje é um povo espalhado pela terra. Bênção é um povo muito abençoado, mas a terra prometida por Deus, até hoje eles não tiveram. Essa é a base extremamente importante para entendermos e cremos que no milênio essa terra será entregue totalmente a Israel, que é metade da península do Egito e parte da Arábia até o rio Eufrates, né? Então vai pegar muitas terras aí, muitos outros países hoje. Muito bem. Então, capítulo 12, 13, 14, vai falar de Abraão. Abraão vai com Ló, Deus não havia dito para ele se apartar da sua família, mas ele leva Ló. Depois que ele se aparta de Ló, então Deus vai mostrar as terras para ele, né? Capítulo 14, 15, 16, virá essa promessa de Deus para Abraão, né? Deus promete mais uma vez para Abraão: vou te dar um filho. No meio disso vai ter Ismael, né? Aquela ideia fantástica da Sara de dar um filho para Abraão através da sua serva Agar. Nasce daí Ismael, que da onde origina-se todo o povo ismaelita, que serão grandes inimigos de Israel, os israelitas. Veja que filhos de ismaelitas, né, vão comprar José dos seus irmãos, né? Então são primos, compram José dos irmãos e levam como escravo lá para o Egito. É interessante a gente perceber essa ligação de parentesco que existem nesse povo. São tudo meio parentes, né? São todos meio parentes. Até que no capítulo 21 vai nascer Isaac, né? Abraão está já com 100 anos quando nasce Isaac. O Ismael está já com 14 anos quando nasce Isaac, né? Abraão, então, vai ter todo aquele conflito depois com Sara, por conta de Agar e de Ismael. Eles são expulsos de casa. Quando eles são expulsos de casa, Ismael já está com mais ou menos 20 anos de idade, né? Mas Deus permite que isso aconteça. Capítulo 22, a grande prova da obediência de Abraão, né? Quando Deus chama: me ofereça teu filho, teu único filho, né? Eles estão subindo, encontram-se no Monte Moriá, também extremamente importante o Monte Moriá. Por quê?
Porque é no Monte Moriá que Salomão, 1000 anos depois, 1000 anos depois mais ou menos, ele vai construir o templo. Nós estamos falando em Abraão nos anos 2000 a.C. e Salomão é em torno de 1000 anos antes de Cristo. É quando ele vai construir o templo que o pai dele tinha comprado as terras chamadas de Eira de Araúna ou Eira de Ornã. Então Abraão sobe nesse Monte Moriá, que ele chama de Javé-Jirê, que quer dizer Deus proverá. Javé-Jirê quer dizer Deus proverá. Por que que ele fala Deus proverá? Porque o Isaac está indo com ele. Isaac aqui tem mais ou menos 25 anos de idade. O Isaac diz assim, olha, pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o fogo, mas cadê o cordeiro do sacrifício? E aí vem a grande resposta de Abraão. Deus proverá para si o cordeiro. Isso é fantástico, porque quando vem o Messias, é o cordeiro prometido por Deus sendo oferecido agora, como foi oferecido um cordeiro no lugar de Isaac, agora foi oferecido um cordeiro no meu e no seu lugar. Tá certo? Então, eu gosto de falar assim, depois com João Batista, lá em João, nos evangelhos, João Batista olha Jesus e fala assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Respondendo uma pergunta que Isaac havia feito 2000 anos atrás. Pai, cadê o Cordeiro? 2000 anos depois, João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus. Tá certo? Muito bem. Depois, capítulo 23, a Sara vai morrer. Isaac, o Abraão está só com Isaac, ele está viúvo, só tem Isaac, vão encontrar uma esposa para Isaac, que é Rebeca, né, irmã de Labão. Eliezer, servo de Abraão, vai até Aram-Padã, aonde Abraão morava. Lembrando, Abraão morava com a Tera lá em Ur, eles sobem o rio Eufrates, vão até Arã, para depois ele descer para Canaã. Então a família de Tera, Naor, né, eles moram nessa região aqui de Aram-Padã. Por isso que Abraão fala, vai até lá Aram-Padã buscar esposa para o meu filho. Ele busca Rebeca. Isaac vai orar, casa com Rebeca, ele tem 40 anos. Ele ora por 20 anos por Rebeca. Quando ele tem 60 anos que vão nascer os gêmeos, Jacó e Esaú. Né? O Esaú ele sai primeiro, né? Mas Jacó é que tem a bênção, tem a promessa de Deus. Deus já havia falado para Rebeca que Jacó, o mais novo, e o mais velho, Esaú, serviria a Jacó, o mais novo. De Jacó, então, mais adiante, nós vamos ter os israelitas. Jacó vai ter uma disputa com o anjo e vai ter o nome dele mudado de Jacó para Israel, que quer dizer homem que lutou contra Deus. E de Esaú, seu irmão, vão surgir os edomitas. Também duas nações que vão ser arqui-inimigas por milênios, tá certo? Por séculos. Os edomitas, descendentes de Esaú, quando você estudar os livros de Obadias, outros, Amós, Ezequiel, você verá que existem várias profecias contra os edomitas, descendentes de Esaú. Por quê? Porque eles sempre vão combater os israelitas, descendentes de Jacó. E os dois são irmãos, tá certo? Muito bem. E aí os dois vão crescer, Jacó e Esaú vão crescer, Esaú vai ser enganado 2 vezes por Jacó, Jacó tem que fugir de Esaú, Jacó vai, quando ele foge, vai para as terras de Labão, né, irmão da sua mãe, lá ele conhece Rebeca, Raquel e Lia, e ali ele vai trabalhar 7 anos para Labão, para poder casar com a Raquel. É uma questão de cultura, onde eles tinham que pagar um dote. O Jacó fugiu da casa dos pais dele, né? Porque tinha enganado o irmão com relação à primogenitura. O irmão trocou, desprezou a primogenitura. Depois, na época da bênção, ele, com a ajuda da mãe, enganou o pai, enganou o irmão e recebeu a bênção no lugar do irmão. Então ele fugiu por conta da ameaça que Esaú fez de matá-lo. Então, quando ele chega agora em Aram-Padã, na casa de Labão, o seu tio, ele se apaixona pela Raquel. Como ele não tinha nada para oferecer, então ele tem que trabalhar 7 anos em favor de
de poder casar com a Raquel. Nós sabemos então que ele trabalha esses 7 anos, o Labão então não estava dando a Raquel para casamento, ele cobra, Jacó cobra, fala, então tá bem, vou preparar o casamento, prepara lá 1 semana de casamento, essa era a prática da época, casamento de 1 semana. No meio desse casamento, o Labão vai e coloca a filha mais velha para casar-se com Jacó. Jacó foi enganado, vai ficar muito irado com isso, vai questionar o Labão diz assim, mas olha, você não sabia, eu não posso dar para casar a filha mais nova antes da mais velha, por isso que eu coloquei a Lia para você. Mas não se preocupe, espera passar o casamento seu com a Lia de 7 dias, vamos fazer mais uma festa de 7 dias para você e a Raquel, e você vai trabalhar mais 7 anos pela Raquel. Então veja, foram 7 anos de trabalho, 1 semana do casamento com a Lia, depois 1 semana de casamento com a Raquel e mais 7 anos de trabalho. Até que o Labão vai se indignar e Jacó vai se indignar, porque ele estava sempre sendo enganado pelo Labão e vai procurar fugir de lá, querendo voltar para as terras do pai dele. Vai ter um encontro com Esaú, ele estava muito amedrontado nesse encontro, e é quando ele está ali sem dormir, e vai ter a luta com o anjo no Val de Jaboque, né? O anjo então vai mudar o seu nome de Jacó, que quer dizer usurpador, enganador para Israel. Ele se encontra com o irmão, eles vão se reconciliar, mas a Raquel, ela havia trazido os ídolos do lar do pai dela escondidos. Então vejo que era um povo idólatra. E isso a gente confirma lá em Josué, né? Em Josué capítulo 14, ele fala assim, nossos pais da eram idólatras, né? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem hoje quem vocês vão querer servir. Tá ok? Então vem de Jacó agora com Raquel, Lia, a concubina de Raquel, a concubina da Lia, que são Bila e Zilpa, nascerão os 12 filhos, né? Inicialmente os 4 filhos de Lia, depois os filhos de Raquel, mas através da sua concubina, depois outros filhos de Lia através da sua concubina, e depois a Lia volta a ter filhos novamente, olha a confusão, para que no final de tudo a Raquel tenha 2 filhos que são José e Benjamim, logo após Benjamim ela morre. Os 12 filhos dele, mais a Diná, uma única filha. 12 filhos, 12 homens e uma moça. Eles vão crescendo, vão criar uma grande inimizade contra José. Por quê? Porque José, ele, primeiro, era o filho da mulher amada, que era Raquel. Segundo, ele era o filho da velhice de Jacó, né? Então, ele era um filho muito querido. E havia um problema, que assim como lá na formação, na criação de Jacó, voltando alguns anos atrás, os seus pais, o Isaac e a Rebeca, o Isaac tinha uma preferência por Esaú, que era lutador, era um homem de caçadas, forte, e a sua esposa, a Rebeca, tinha uma preferência por Jacó. Era um rapaz mais caseiro, ficava mais junto dela, e isso criou essa inimizade entre os dois, porque um preferia um, outro preferia outro. O Jacó fez a mesma coisa, ele tinha uma preferência descomunal, desmedida, pelo seu filho José, por ser filho da velhice, por ser o filho da mulher amada que era a Raquel. Então ele tinha uma preferência toda especial, os filhos percebiam isso, os demais irmãos. O José tinha os sonhos, ele contava isso para todo mundo, isso foi desagradando e crescendo cada vez mais a ira dos irmãos contra José, até que então, certa vez, os irmãos saem para cuidar das ovelhas, muitas ovelhas, eles eram homens riquíssimos, rebanhos de ovelhas muito grandes, então precisavam caminhar distâncias enormes para encontrar pasto para esse rebanho todo. E o Jacó pede para José ir procurar os seus irmãos. Nessa ida, vão encontrá-lo com uma túnica, a túnica talar é uma túnica de príncipe, ela não é só uma túnica colorida, mas ela tem fios de ouro trançados no tecido, né? Ao tecer o tecido, ela tinha fios de ouro no meio. Então é uma túnica caríssima, digna dos príncipes. Isso mostra que o Jacó era muito rico, né?
e ele dá essa túnica para o José, aumenta mais a ira ainda. Quando os irmãos vêm, vem o José com essa túnica para saber como é que eles estão indo, para levar notícias para o pai. O coração deles se enche de ira, de ódio, né? Tentam matar o José, aí eles são impedidos, jogam na cisterna, e então eles matam o animal, sujam de sangue, e conta para o Jacó que aquele era o sangue lá do irmão que encontraram, que tinha sido devorado por um animal. José é vendido pelos próprios irmãos para os ismaelitas, como eu falei, primos, que levam-no como escravo lá para o Egito. Chegando no Egito, ele vai trabalhar para o Potifar. Potifar não é nome, Potifar é um título, né, do comandante da guarda, né? Ele era o comandante da guarda. Então, ele que cuidava de todo o exército, ele cuidava da proteção pessoal do faraó. José, então, vai ficar na casa do Potifar. José, quer dizer, multiplicador, era um rapaz abençoado. Potifar vai colocá-lo sobre todas as coisas da sua casa, até que vem a esposa do Potifar e faz aquela, a gente brinca, né, faz aquela potifaria e trama aquela situação para o José, né, de querer ter uma relação com ele. Ele foge, ela fica com a roupa dele. O Potifar não acredita nessa conversa, tanto que ele não manda matar o escravo, mas ele manda aprisionar o escravo. Aí outra brincadeirinha que diz que o nome dessa mulher era Patifona, porque ela fazia muita potifaria, casada com o Potifar. Uma brincadeirinha sem graça. Mas o José então vai ficar preso debaixo da casa do Potifar, porque o Potifar sendo chefe do comandante da guarda, ele sendo comandante da guarda, o chefe do comando da guarda, o cárcere privado fica embaixo da sua casa. Então ele fala assim, prendam-no no cárcere privado, mas o cárcere privado é debaixo da própria casa dele, ou seja, prendam-no, mas não tire ele de perto de mim. Por quê? Porque ele via que José era um rapaz diferenciado, né? Então José vai ficar preso ali, até que nesse cárcere virão o padeiro e o copeiro do faraó, terão aqueles sonhos que você conhece, né? Um vai ter um sonho, explica para o José, outro vai ter um sonho, não vou entrar nos detalhes, que é só você ler o texto. O José interpreta o sonho para o copeiro e diz, daqui 3 dias vão descobrir e você vai ser solto. O padeiro pede para desvendar e fala assim, vão descobrir e daqui 3 dias você vai morrer, né? Do jeito que você sonhou. E realmente acontece dessa forma. Quando o copeiro volta para o faraó, o José falou, lembra de mim quando você estiver lá com o faraó, porque eu estou aqui indevidamente, eu sou inocente. Os anos passam, o faraó vai ter um sonho, 7 vacas magras, né, comendo as 7 vacas gordas, né, primeiro vem 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas, tem 7 espigas saudáveis, 7 espigas mirradas que devoram, destroem 7 espigas saudáveis, ninguém descobre, ninguém desvenda, ninguém sabe o que está acontecendo, até que finalmente, como o faraó está muito manda buscá-lo, ele traz toda a interpretação, ele diz assim, olha, a interpretação não é minha, mas é de Deus, o Criador dos céus e da terra. E isso quer dizer o seguinte, é um decreto, na verdade não são 2 sonhos, é uma interpretação só, é um decreto. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Então ele fala para se prepararem para esse momento. Como? Guardando 20%. Tudo aquilo que produzisse em todo o Egito, eles guardariam 20%. Com isso, o faraó enriqueceu-se muito. Durante 7 anos, guardaram muito alimento, até que começa o período da fome. 2 anos de fome, Israel é afetado, porque aquela fome atinge toda aquela região, aquele mundo conhecido da época. Todos precisavam vir até o faraó para buscar alimento que José havia armazenado nos silos que ele mesmo preparou. Lembre-se que ele foi nomeado pelo próprio faraó como governador de toda essa situação, né? Porque ele viu no José um homem sábio, e diz assim, quem terá tanta sabedoria para poder cuidar de tudo isso se não for você, José? Coloca lá a filha de um dos sacerdotes para casarem com ele, né? Ele passa a ter o nome de Zafenat Pané, que quer dizer o salvador do mundo. Muito bem. Então agora, os filhos de Jacó, lógico, sem saberem que José era o governador, vêm até o Egito para comprarem alimentos. Vão ter aquele encontro com José, José os reconhece, eles não reconhecem José, José faz aquela artimanha de deixar alguns produtos no meio dos grãos que eles estavam levando, acusam-nos de
serem espiões, detém um dos irmãos fica preso, os outros ficam desesperados e voltam para casa, conta toda a história para Jacó. Né? E eles dizendo que a José falou assim, ó, se você tem um irmão mais novo, que o José queria ver o irmão dele, o Benjamim, que ele tinha muita saudade, o Benjamim não tinha ido, porque o Jacó falou assim, não, o Benjamim vocês não levam, porque eu já perdi o José, não posso me desvencilhar de Benjamim. Então foram os outros 10 irmãos, né? O José e o Benjamim ficaram. O José estava ali preso, perdão, e o Benjamim ficou. Agora então ele falou, ó, só que vocês trouxeram Benjamim que eu solto o que ficou preso. Eles voltam com essa história para Jacó, Jacó não deixa levar, só que passam mais 2 anos. Né? Então veja, passaram 7 anos da abundância, não aconteceu nada. 2 anos de fome, eles vão lá. Mais 2 anos, acabou o mantimento, preciso buscar, e agora? E aí os filhos pressionando o Jacó, precisamos ir, deixa eu levar o Benjamim, e o Jacó falou, se acontecer alguma coisa com o Benjamim, eu morro. Eles já sabiam disso. Então eles voltam até José, sem saber, mais uma vez, quem é José. Vem negociar, José faz a mesma artimanha, põe produtos ali nos materiais, né, na carga do Benjamim e vai prender o Benjamim. Quando vai prender o Benjamim, os irmãos ficam desesperados, o irmão mais velho fala assim, não, eu fico no lugar dele, porque o nosso pai já perdeu um filho, e se ele perder agora esse, ele certamente vai morrer. José então se revela que ele era o José, e Deus transformando o mal em bem, né? E trazendo essa salvação para todo mundo. Eles se revelam, eles choram, se abraçam, vão comer, tal. Voltam para casa e o José fala para trazer o Jacó. Como que foi essa conversa dos irmãos, dos filhos de Jacó, com o Jacó, para falar que o José estava vivo? Eu não sei. Porque eles tinham garantido durante décadas, né? Quando José é levado, vendido pelos irmãos lá como escravo, ele tinha em torno de 17 anos. Né? Quando ele assume o governo, ele tem 30. Passaram-se 30 anos. Ele tem 30, passou 7 anos de escassez, está com 37. 2 primeiros anos de fome, 39. Mais 2 anos quando ele vem, 41. Então, do 17 para 41, muitos anos se passaram e eles alimentando essa morte para Jacó. Agora eles têm que vir falar que o José estava vivo e tem que contar a verdade. Deve ter sido um momento muito difícil para todos ali. Mas o Jacó ouve e vem e eles se encontram ali no finalzinho de Gênesis. No capítulo 49, finalmente, então, Jacó vai abençoar os 12 filhos e nessa bênção de Jacó para os 12 filhos em capítulo 49 é extremamente fascinante, porque ele está definindo exatamente cada uma do que serão as 12 tribos que vão surgir ainda muitos séculos depois. Nós estamos falando aqui dos anos 1500, 1600, 1700 antes de Cristo. Né? A nação de Israel vai estar consolidada como nação de Israel só com Davi. Vão passar muitos séculos depois desse evento. Mas isso é outra história. Então aqui ele fala para Judá, por exemplo, ele começa com Rúben, né? Rúben, você é o filho da minha juventude, era a minha força, mas como você, e Jacó sabia que ele dormia com uma das concubinas dele, a Zilpa, então você vai perder essa primogenitura e vem uma palavra para ele. Rúben e Simeão se juntaram numa que foi uma grande vergonha para Jacó, porque a Dina, a única filha, tinha sido violentada por um filho do rei de Siquém, o Siquemita, e houve uma proposta dele se casar com a Dina, e isso tinha sido acertado entre o Jacó e o pai do rapaz. Só que o Rúben e o Simeão não aceitaram. E o que eles fizeram? Uma estratégia de vergonha mortal, fatal. Eles falaram, não, ele só pode casar com a nossa irmã se todos os homens de Siquém forem circuncidados, senão não pode haver esse pacto. E eles então aceitaram. Lembrando que a circuncisão foi um pacto feito com Abraão lá atrás, né? Circuncisão, um corte ao redor lá do prepúcio, do órgão genital masculino, para isso ficar como marca daquele povo era separado para Deus. Um sinal visível de um pacto invisível de Deus com o homem. Essa circuncisão é tão importante
que ela vai ser remetida para o batismo de hoje em dia. Então, o batismo hoje é um sinal visível de uma aliança invisível que nós temos com Deus, assim como era a circuncisão, um sinal visível de uma aliança invisível que aquele povo pertence a Deus, uma aliança de sangue. Vocês vão estudar a aliança de sangue. Muito bem. Então, agora, eles falaram lá para os homens de Siquém, todos têm que ser circuncidados. Só que quando faz a circuncisão com um menininho de 8 dias, é rápido, recuperação rápida. Com um homem adulto, o terceiro dia, dores terríveis, febre terrível, infecção terrível, e eles ficam de cama, literalmente de cama. No terceiro dia, estavam todos de cama. Simeão e Levi, então, invadem a cidade de Siquém e matam todos os homens daquela cidade. Foi a tragédia, foi uma vergonha para Jacó. Eles tinham feito um pacto, um acordo de reconciliação, e eles trouxeram sangue para a família de Jacó. Por conta disso, então, agora eles vão receber uma palavrinha dura lá em Gênesis 49. Então vem Judá, para o qual vai ser prometido o cetro real, do qual não se afastaria. Isso é fantástico, essa palavra de Jacó para José. Por quê? É de Judá que virá toda uma linhagem real. Davi é de Judá, Jesus é da linhagem de Davi, da linhagem de Judá. Então isso aqui é todo um início. Gênesis é o início, um princípio. Todos os princípios, todos os inícios estão em Gênesis. Inclusive lá em Gênesis está o princípio da salvação. A semente da mulher vai pisar na cabeça de Satanás. Tá ok? Então, resumindo e muito rápido, Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 50, o início, o princípio de todas as coisas. Que Deus abençoe os seus estudos.